Marcos Farias, quando você quiser, Marcos. Carregou a bateria do outro celular, fui peguei esse outro. Eu mandei um comando, Marcos, para você abrir aí o seu microfone. A tela está compartilhada, Otávio? Sim, está. Ok. Então vamos dar início ao culto de adoração. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, irmãos? Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém. Cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém. Cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Amém, irmãos. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Faz-me, Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha a escurecer.
Faz, ó Deus, que meu facho brilhante brilhe sempre até o amanhecer. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Amém, irmãos? Vamos ter a leitura e a oração agora. Alô, tudo bem? Me ouvindo? Sim, João, já estamos ouvindo. Obrigado. Tudo bem. Primeiramente, queria dar um bom dia a todos os irmãos. Que a paz do Senhor Espírito Santo esteja com todos. Amém? Eu queria abrir hoje, a leitura e oração de hoje seria em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vós patrícios, dos vós patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Oremos. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, primeiramente, Pai, queremos lhe agradecer, ó Pai, por estarmos conectados, por termos tido a vontade, ó Pai, de acordar de manhã para poder, Pai, cultuar o teu santo nome e ouvir a tua palavra, Deus. Peço, Pai, para que o Senhor abençoe esta mensagem que será dada para nossos irmãos, que abençoe, Pai, o suco, abençoe o corpo, e esteja, Pai, com cada uma das famílias presentes. Em nome do Senhor, a Deus, que eu oro e lhe agradeço por este dia maravilhoso, Pai. Amém. Bom, estão me ouvindo? Som tá Marcos ativado, já está projetando. Som está ativado? Sim, está. Estamos ouvindo. Preparação para a ceia, tá ok? Esse cântico, logo depois teremos a ceia do Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar.
a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo, meu amor, e me livrou. O seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Bom dia a todos. Bom Me dia, escutam? Marcos. Sim, ok. Então vamos lá. Vamos agora participar da ceia do Senhor. Esse é um momento de grande privilégio que nós temos. E não vamos ver o que a Bíblia diz, mas em sim o que ela nos diz. Porque Tiago fala que a Bíblia, quanto mais a gente estuda, a gente vê a Bíblia como se fosse um espelho para a gente. A gente consegue enxergar cada vez mais a nossa fraqueza, a gente consegue enxergar a nossa vida através dela. E diz também a Bíblia em Tiago que a gente devemos praticar, né? Porque senão nós somos semelhantes a um espelho. Um espelho que às vezes a gente olha a nossa aparência e logo a gente esquece, porque a gente não pratica. E hoje nós estamos aqui, reunidos, cada um em sua casa, para poder compartilhar do pão e do suco. Vamos ouvir então, eu queria compartilhar com vocês uma passagem em João, capítulo 6, versículos 53 a 58. João 6, 53 até 58. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem a mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus aqui exagerou, porque se vocês leem o capítulo inteiro de versículo 6, capítulo 6 inteiro, todos os versículos, Jesus vem fazendo alguns milagres. Nesse capítulo, todo mundo reconhece ou conhece a passagem onde existe uma multidão de quase 5.000 pessoas e Jesus precisava alimentar essas pessoas e o denário, o dinheiro que tinha, só tinha o valor suficiente para comprar 5 pães e dois peixes. Então Jesus pede para que todos sentam
ele multiplica os pães, até sobra, depois pede para recolher e guardar a sobra. Jesus então se retira imediatamente. Os discípulos à noite passam de um lado para outra margem. Jesus então vai até o encontro com eles andando pelo mar. E Jesus passa para outra margem. Os discípulos então, as pessoas que estavam seguindo Jesus, até questionam ele por que, como ele passou para o outro lado, eles não perceberam isso. E as pessoas estavam indo atrás de Jesus. E Jesus aí adverte as pessoas, fala, você está vindo atrás de mim porque vocês têm interesse em mim. E Jesus então fala, quem realmente comer da carne dele, beber do seu sangue, vai ter a vida eterna. Ele está falando de algo espiritual, de aceitá-lo. E se vocês continuarem a leitura, muitos foram embora. Muitos não queriam mais seguir a Jesus. E ele até questiona, e vocês, discípulos? Vocês também estão com dúvida? E Pedro fala, não, você tem a palavra da eternidade. Você que tem a palavra. Então, continua seguindo, né? Os discípulos, então, continuam seguindo. E realmente, talvez a mensagem de Deus, de Jesus, para essas pessoas, para o povo, era demais. Como a gente vai comer a carne, beber o teu sangue? Né? Desde o princípio, quando Jesus criou, né? Quando Deus cria o mundo, Adão e Eva era para estar comendo somente das coisas que vieram do solo. Ou seja, vegano, né? Ou vegetariano, não era para comer nada da carne. E aí, então, no capítulo 9 de Gênesis, então Deus permite. Mas para muitos, até hoje, né, alguns judeus comem o kasher, que os judeus, enfim, consagra aquele alimento para que realmente a carne e o sangue não venha a ser... algumas pessoas até acham que é errado, né, comer da carne do sangue. Então, para eles, aquilo era um absurdo, né, para eles. E a gente hoje sabe que a gente, essa reunião que nós temos agora, e que vamos comer, né, esse pão, né, que simboliza o corpo, né, e o suco que a gente está bebendo, isso aqui significa a nossa aliança com Deus e a nossa salvação que está aqui. Porque o apóstolo Paulo diz que até de forma oculta nós somos pecadores. Se nós acordamos e já temos pecado, e o pecado nos afasta de Deus, o que faz a gente, então, ser digno de ser chamado filho? É esse sangue de Jesus que nos purifica e que faz realmente Deus ter essa conexão com a gente. Não pelos nossos méritos, porque nós somos pecadores, mas e sim por Jesus. Nós passamos 1 hora hoje pela manhã ouvindo o estudo, e a gente sabe que toda essa reunião que a gente está tendo só é capaz, só tem sentido, porque existe Jesus. É Jesus que nos une, é Ele que nos salva, é esse sangue e esse corpo dado numa cruz a nosso favor. Então, que todos nós possamos realmente meditar e saber a importância que tem Jesus em nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós nos achegamos até Ti, Pai, para poder agradecer o Teu imenso amor, porque o Senhor nos amou de tal forma e deu Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nós termos salvação, nós estarmos perto do Senhor. O teu amor é tão imenso, a tua misericórdia é tão imensa que nos faz a gente aproximar de Ti através do Teu Filho Jesus. Obrigado, que é por Ele que nós fazemos tudo, Pai. É por Ele que nós estamos reunidos, é por Ele que nós acordamos, é por Ele que nós vivemos. Que possamos ter consciência disso, Pai, cada vez mais. E cada vez mais termos a dependência em Cristo Jesus, Pai. E sem nada em troca, sem nenhum interesse. Porque nada que nós fazemos, Pai, é o suficiente. Obrigado, Senhor, por tudo. E é em nome dele que nós
oramos e que nós participamos, Pai, dessa ceia. Amém. Senhor, nós sabemos que esse suco que nós vamos ingerir agora simboliza, Pai, essa aliança que nós temos com o Senhor, Pai, que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o sangue de Jesus, Pai, nos purifica. Obrigado porque Jesus vive e está agora no nosso meio. Ele não ficou numa cruz, mas ele ressurgiu, Pai. Obrigado porque nós temos a oportunidade de reunirmos, Pai, todo o primeiro dia da semana para lembrar desse compromisso que nós temos com o Senhor, Pai. Obrigado e é em nome de Jesus, Pai, que nós ceiamos junto contigo. Amém. Bom, vamos agora participar da coleta. A coleta, eu separei alguns versículos da Bíblia e eu queria citar 4 importâncias para que a gente faz a coleta. Primeiro, quando nós fazemos, quanto nós devemos dar, como nós devemos fazer e para que serve a coleta. Eu acho que esses 4 pontos é muito importante a gente ver e nas Escrituras o que a Bíblia nos diz, não o que ela diz. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façamos como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Atos capítulo 2, versículo 44 a 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mateus 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus falictários e alargam as suas franjas. Mateus 6, 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, derem esmolas, não tocares trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. Isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que
todo, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecei-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz porque vosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço está desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus, visto como a prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo, pela liberdade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude superabundante, graças a Deus há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. Vamos lá. Quando devemos dar? No primeiro dia da semana, irmãos. Quanto? De acordo com o que você ganha. De acordo com o que você colhe. Se você plantar pouco, pouco você vai colher. Se você plantar muito, muito você vai colher. Então você deve dar o quanto você ganha. Não deve dar como devemos dar, reservando, guardando antes, com alegria, sem que ninguém saiba o quanto você dá. Não devemos mostrar para as pessoas o quanto a gente contribui. Não devemos fazer contribuição paralela. É isso que Deus nos ensina, para que ninguém venha se vangloriar. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Não devemos fazer, entendeu? Coletas paralelas. E para que serve a coleta? Para os necessitados. Nós sabemos que pegamos muitas vezes a coleta para poder suprir necessidades de prédio, etc. Né? Mas essa não é a prioridade. A prioridade é para a contribuição ser para os necessitados. Que nós possamos olhar um para o outro e suprir. Pessoas até vendiam as suas propriedades para suprir umas aos outros. Então, que nós possamos ter sabedoria na nossa contribuição. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos dê realmente sabedoria em poder contribuir e alegria, Pai, em poder contribuir. Isso mostra o quanto nós temos fé no Senhor, Pai. Sabemos que realmente, de fato, o Senhor não precisa do dinheiro, mas que o Senhor fala muito através da tua Bíblia, através da tua palavra. A tua palavra nos diz, Pai, para que nós devamos repartir e suprir a necessidade um dos outros, Pai. Ajude-nos a olharmos as necessidades um dos outros e suprir a necessidade um dos outros, porque é para isso que serve, Pai, em prioridade a nossa contribuição, Pai. E dê sabedoria, Pai, para aqueles que realmente administram essa coleta, Pai. E que nós possamos realmente fazer tudo com alegria e gozo no nosso coração. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Sim, está aberto. Adoração. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem os caminhos pensando em achar
algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Vamos ter a mensagem agora? Ok, já estou preparando aqui o compartilhamento de tela. Ups, só um instante. Faltou ativar uma coisa importante aqui. O som. Vou tirar a minha aqui, Otávio? Já desativei, Marcos. Não. Ups, só um instante. Agora sim. Além da tristeza, porque estamos em isolamento, não estamos podendo encontrar todos os irmãos da congregação, nós estamos também num período de luto, e todos vocês sabem por quê. Nós perdemos pessoas queridas. A irmã Helena, que foi uma mulher sempre presente na vida da nossa congregação há muitos anos, sempre esteve presente em aulas dominicais, encontro de mulheres. A irmã Neide, aquela pessoa meiga que vinha cumprimentando e abraçando e beijando todo mundo. O Evandro, que cresceu entre nós. Os pais dele congregaram conosco e o Evandro era pequenininho, era uma criancinha quando começou entre nós. E foi levado também neste ano. O Ney, o Kita, uma pessoa que não teve quem o conheceu e que não gostasse dele. Uma pessoa muito agradável, muito simpática. E o nosso querido irmão Amaral, que era muito brincalhão, estava sempre sorrindo e agradável, e brincava com as irmãs, chamava as mulheres de lindas, de ladies. Algumas até ficavam meio que assustadas com a brincadeira dele, mas era uma pessoa muito agradável, muito generosa, que também nos deixou. E isso nos causou um estado de luto. O luto é normal e saudável. Não há uma condenação na Bíblia pelo processo de luto. Pelo contrário, existem até passagens bíblicas que demonstram o processo de luto. É um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. É quando sentimos uma dor lá dentro pela ausência de pessoas queridas. E não é possível lembrar dessas pessoas que já mencionamos e não ficar triste, porque sabemos que aqui nesta terra não nos encontraremos mais e eles fazem falta em nossos encontros. O luto pode ser previsível. O luto a gente pode até prever. Por exemplo, uma pessoa idosa, é comum que ela venha a falecer, porque é o destino, é a maior certeza que existe nesta vida é a morte. Uma pessoa idosa, uma pessoa que está num processo de final de vida, desenganado. Então a gente sabe que provavelmente essa pessoa vai nos deixar, mas é muito mais triste e imprevisível quando morre uma pessoa na flor da idade. Isto se torna mais doloroso e mais difícil. E o luto pode nos afetar de alguma maneira. De qualquer maneira,
ele nos toca, mexe conosco, com o nosso emocional, com a nossa vida psicológica. E é bom a gente pensar nisso, nestes dias de dor. A nossa saúde pode ser abalada. Algumas pessoas ficam doentes. Há casos de morte, por exemplo, de um marido, e logo em seguida a esposa fica enfraquecida, fica doente e morre também. Então, há situações em que o luto afeta a nossa saúde. Pode afetar também a nossa vida emocional. Algumas pessoas passam por uma dificuldade muito grande na perda de alguém, principalmente de alguém que deixou quando menos se esperava, um momento inoportuno, digamos assim. E esses problemas emocionais podem causar a pessoa fica fechada, não se comunica, a pessoa pode desenvolver algumas manias, pode ter negação, pode viver muito triste, conversar diariamente com o falecido na mente. Há várias afetações emocionais na vida de uma pessoa enlutada. E nós podemos também ter problemas em nossas relações pessoais. Alguém que fica de luto, pode ficar tão afetado que começa a ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Quando isso acontece, isso é chamado de um luto patológico. É um luto normal e um luto patológico. O patológico é quando se torna doentio e a pessoa precisa de tratamento. Há casos onde a pessoa ela vive muito triste e todo mundo consola e conforta, e ela desenvolve um padrão de comportamento gostando de ser confortada e consolada, e isso continua por muito tempo. A pessoa está sempre gostando de ser animada, apoiada, de ser coitadinha, mas acontece que, com o tempo, ela perde esse controle, ela perde essa capacidade de chamar a atenção pelo seu luto. E aí fica pior a sua vida do que antes. Quando não tivemos a oportunidade de visitar o falecido, nós podemos nos sentir culpados. Isso é muito comum hoje, na época do Covid, dessa pandemia. A família muitas vezes é proibida de visitar o doente, a pessoa que está hospitalizada, e a pessoa acaba falecendo sem poder se despedir, sem poder rever os familiares. E muitas vezes os familiares ficam muito entristecidos com isso. No começo, nós ficamos até chocados com a morte de alguém. Ficamos prostrados e até choramos muito. Mas depois, quando a poeira baixa, pode haver muita tristeza, muita apatia, lembranças do passado com aquela pessoa, uma solidão, começa a haver distúrbios do sono, a gente ou dorme demais, ou tem insônia. Há uma série de consequências que o luto pode trazer na nossa vida. A Bíblia relata a morte e luto de várias pessoas. No Velho Testamento, por exemplo, nós vemos o luto de Jacó, quando perdeu seu filho José. Quer dizer, ele achou que o seu filho José tinha morrido, e ele lamentou, ele ficou muito entristecido, ficou lamentoso demais. Davi, por exemplo, quando perdeu o filho recém-nascido, ficou muito abalado. E mais para frente ele veio perder Absalão numa batalha. E isso o entristeceu sobremaneira. E a Bíblia tem alguns salmos que relatam a tristeza de Davi
nessa época. O Salmo 23, por exemplo, diz que Deus nos conforta quando andamos pela sombra da morte. Então, veja bem, Deus está mostrando aqui que Ele consola os seus quando passam pelos momentos de morte na família e morte de entes queridos. Isaías fala de Jesus como o homem de dores e que sabe o que é padecer. Diz lá no Isaías 53, versículo 4, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores. Então veja bem que Jesus veio para dar um novo significado ao luto. Muitos incrédulos choram sem ter nenhuma esperança para o futuro. Uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não conhece o Evangelho, é muito triste o luto para essas pessoas, muito mais triste do que para os cristãos. Para eles, a morte é um final de relacionamento para sempre. Eles não têm esperança, não têm expectativa de que um dia possam encontrar aquela pessoa amada que nos deixou. Mas os cristãos não creem assim. Os cristãos conhecem as Escrituras e sabem que não é bem assim. Jesus veio e nos deu um novo sentido ao luto. Jesus veio e a sua ressurreição, que é a base da doutrina cristã, nos dá uma nova perspectiva da morte. Há passagens que falam sobre esse assunto no Novo Testamento. Vamos ver algumas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E continua: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá em Corinto: olha, se não existe a ressurreição, então é vã a nossa pregação. A nossa fé é vã. Somos falsos porque estamos falando de um Cristo que ressuscitou. Estamos mentindo. Se ele não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. E ele continua dizendo: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele continua dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão,
assim todos serão vivificados em Cristo. Esta passagem nos dá motivo de esperança, até nos momentos de dor, nos momentos que nos encontramos hospitalizados, nos momentos que nos encontramos até desesperados, nos dá uma esperança, porque todos nós morreremos um dia, mas temos a esperança de nos encontrarmos com Cristo na ressurreição. Uma outra passagem que esclarece. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, olha, não seja ignorante, não ignore a respeito das pessoas que morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. E também acreditamos que aqueles que estão em Cristo dormem. E Deus os tornará a trazer com eles. Esta é uma passagem que nos consola, nos conforta. E podemos confortar e animar uns aos outros com essas palavras. Temos certeza que no futuro, como diz lá em Coríntios, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós estamos seguindo um caminho onde temos certeza de que a vitória em Cristo é garantida. A morte foi tragada pela ressurreição daquele que nós seguimos. Para nós, a morte não é um fim de existência. Ela é o começo da vida eterna. Na quinta-feira passada, enquanto eu estava orando, eram 6:30 da manhã, eu saí na varanda e fiquei olhando o céu e não suportei, peguei o celular e tirei essa foto que vocês estão vendo aí, das maravilhas da criação divina. Esse Deus maravilhoso que criou toda essa maravilha, que mandou seu Filho para morrer por nós, ou melhor, que mandou seu Filho para ressuscitar, para nos dar vida após a morte, me fez ficar animado, me fez ficar confortado com o falecimento desses irmãos queridos e me estimulou até a preparar esta lição para vocês hoje. Os que creem em Cristo sabem que estarão para sempre com Ele. Não é para ficarmos com medo, é para termos certeza que nós vamos estar bem, vamos estar com aquele que é amor, com aquele que é o Pai da bondade. Cristo derrotou a morte e prometeu que todo que vive nele não morrerá eternamente. Foi o que ele disse. Nós vamos viver eternamente e não morrer eternamente. E isto nos conforta, isto nos faz bem, isto nos dá tranquilidade. Nos conforta, mas não acaba com a dor da perda e com a necessidade de conforto. É por isso que estamos falando isso, é por isso que os irmãos consolam uns aos outros, porque nós sentimos a dor da tristeza
Nós sentimos a falta desses irmãos queridos, mas não sentimos do mesmo jeito que aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que nem sabem que existe um evangelho de esperança e que promete a vida eterna. O apóstolo Paulo estimulou os cristãos a terem coragem, não desanimar, ficarem firmes na obra do Senhor. Qual é a nossa conclusão, então? Que o nosso luto é lícito. Podemos ficar de luto, sim. Podemos chorar, isso faz bem, isso nos alivia. Vamos ficar por um tempo entristecidos, vamos nos lembrar daqueles irmãos queridos, especialmente procurar lembrar dos momentos bons que tivemos com eles. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, não tem nada de errado em sentir tristeza e chorar por aqueles entes queridos que perdemos. Mas isso deve ser acompanhado de uma fé de que eles estão bem e de que nós estaremos com eles um dia. Por isso, não devemos desanimar. Não desanime. O cristão que perde o corpo vai para a presença de Deus. Nós perdemos o corpo, mas não perdemos a alma, não perdemos o espírito, que vai para a fonte da vida, que é Deus. Somos estimulados nas Escrituras a permanecer firmes e inabaláveis, entregando-nos à obra de Deus. Precisamos nos empenhar na obra de Deus, que a vida desses irmãos que foram nos estimule a isso, a prosseguirmos nessa obra maravilhosa, porque sabemos que o nosso trabalho não é vão, como é dito em 1 Coríntios 15, 58. Nosso trabalho não é vão, a nossa fé não é vã. Que Deus nos ajude a aguardar com confiança a nossa ressurreição, para nos encontrarmos com essas pessoas tão amadas e queridas que perdemos. E que essas pessoas nos ensinam, pela vida e pela morte, nos ensinam a necessidade de trabalharmos na obra do Senhor. Eu espero que os amigos, os irmãos em Cristo, os familiares dessas pessoas aprendam essa lição que a vida e a morte deles deixam para a gente. Vamos ficar firmes na obra do Senhor. Vamos nos envolver com o trabalho da igreja. Vamos pregar o Evangelho. Vamos crer cada vez mais em Cristo. E que Deus nos abençoe. Quando quiser, Marcos, só isso, já compartilhar. Não chegou ainda a tela. O microfone está ligado agora? Está sim, mas não projetou ainda. Projetou? Sim, não entrou a projeção. Agora sim, Marcos. Agora vai. Foi? Sim, está. Vai. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor,
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Vamos ter o último cântico, logo depois teremos a oração final e depois os avisos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Jô, o Valdir vai fazer os avisos antes, está bem? Já está Ok. com o microfone aberto, Valdir, quando quiser. Tudo bem. Ontem, no grupo da congregação, foi colocado um aviso, quem tivesse pedidos de orações, agradecimentos, que fizessem. Nós recebemos alguns pedidos de orações e agradecimentos. A nossa irmã Sandra, ela pede orações dos irmãos a favor da nossa irmã Neuzi,
que congrega na Praia Grande. A Neuzi está internada com o Covid-19. A nossa irmã Sônia agradece as orações dos irmãos e agradece a Deus a favor do irmão dela, o Wagner, o meu cunhado. Ele está bem e já está em casa. A nossa irmãzinha Tamires agradece a Deus e as orações dos irmãos a favor do Rodrigo. Ele segue bem, está na UTI para melhor monitoramento, mas está reagindo bem, graças a Deus. A nossa irmã Maria Okita, ela agradece a Deus as orações e consolo dos irmãos em favor da família. Pede orações a favor do Domingos Okita, que teve um aneurisma, está aguardando exame e cirurgia. Então, vamos orar a favor do Domingos Okita. É o pedido da nossa irmã Maria Okita. A nossa irmã Marisa, ela pede orações a favor da Wanda, da dona Wanda e da dona Tereza. Problemas de saúde. Eu, Valdir, peço orações pela minha saúde. Na terça-feira, vou fazer o exame de endoscopia às 9h20 da manhã. Eu peço que os irmãos orem para que Deus esteja direcionando os trabalhos do médico. A nossa irmã Luciana agradece as orações dos irmãos e também a Deus. O pai dela está de alta e está em casa. É o senhor José. E ela pede que continuem orando pela mãe dela, a dona Irene. São esses os pedidos de orações que foram feitos nesta manhã, de sábado para domingo, e hoje de manhã. Não sei se o Otávio recebeu mais algum durante o culto de adoração ao Senhor. E o último é da nossa irmã Tamires, irmãzinha Tamires. Orações a favor do Rodrigo e do tio Domingos, que nós já anunciamos. São esses os pedidos. Somente isso mesmo, Valdir. Jô, quando você quiser abrir o seu microfone, fique à vontade, por favor. Já está aberto o seu microfone. Está aberto o meu? Sim, está. Instante, então. Está dando eco? Está. Veja agora. Ok. Se ainda... Ok, sem eco. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Sim, sim, sem eco desta vez. Ok. A pregação do Walter me tocou bastante e eu fiquei muito emocionado por conta de ter visto a foto desses irmãos, né, que já não estão mais entre nós. Mas eu olhando para a foto deles, eu lembrei de uma passagem que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que fala sobre os exemplos dos homens e mulheres de fé do passado. E diz o seguinte: portanto, também nós, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esses 5 irmãos, hoje, fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas, que estão olhando para nós e estão torcendo, agora que eles estão descansando, eles estão torcendo pela nossa carreira também na fé. Então, queria pedir para que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Senhor Deus, nosso Pai, nessa hora em que nós estamos vivendo esse período de luto desses nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor, das pessoas no mundo, queremos ao Senhor Deus, nessa hora de aflição, que o Senhor esteja nos fortalecendo, cuidando de nós, olhando por cada irmão, por cada irmã, para que possamos, ao Senhor Deus e Pai, cumprir a carreira da fé, chegar ao final
dessa corrida como mais que vencedores. Mais que vencedores, ó Pai. Nós sabemos, ó Senhor Deus, que o salmista diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem o riso. Temos a promessa de Ti, Pai, também em Apocalipse, de que se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida, e que o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, e nós acreditamos nisso, Pai. Nós cremos nisso com todas as nossas forças. Sabemos, ó Senhor Deus e Pai, que agora esses irmãos estão junto de Ti, estão torcendo para que nós possamos também chegar até o final da carreira, ó Pai. Temos a certeza, ó Senhor Deus e Pai, de tudo isso. E por conta disso, ó Pai, nós queremos, como nosso irmão Walter falou, nos consolarmos uns aos outros, que possamos agora, nesse momento, sermos consolados por Ti e tenhamos forças para consolar os nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que nós temos em Ti, Senhor Deus. E nos ajuda, Pai, a que nós possamos viver uma vida vitoriosa, Senhor Deus. E fazer com que realmente o pecado que às vezes se apega a nós possamos fugir dele, largar dele, sairmos correndo em direção aos Teus braços, Pai. Para que nós possamos, ó Pai, chegar até o final. Como Estevão falou, olha, eu estou vendo o Senhor sentado no trono, na sua glória. É a visão que nós queremos ter quando nós chegarmos ao final da carreira, Pai. Nos ajuda nesse sentido, nos dá força para que nós sejamos, Pai, fiéis a Ti até o fim. É em nome de Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, João. Antes de encerrar, rapidamente, só agradecer as pessoas que estão nos assistindo no Facebook, convidá-los para domingo que vem estarmos novamente juntos a partir das 9 da manhã com a Escola Bíblica Dominical, estudo de Apocalipse, e agradecer aqui a Dona Lourdes, Liliana Gutierrez, saludito de Brasil, buenos dias, também Matheus Feitosa, Gabriel Sampaio, Leia Michele Pereira, Camila Félix, Matheus Feitosa, deixa eu ver quem mais, Rosa Malena de Oliveira, Cleusa Pepato, que mandou um abraço para o seu Walter, a Camila Félix, aqui, deixa eu ver, Júlio Mansano, Mauriceia, Miranda, Luiz Carlos Camargo Soares, um abraço para você também, esteja conosco também domingo que vem, está nos assistindo também de São Paulo. Matheus Feitosa, Paula Ribeiro, Denis, um abraço, bom dia, esteja conosco todos os domingos, Denis. Paula Ribeiro, tem mais outras pessoas aqui, eu não vou encerrar por aqui, no próximo domingo eu leio outros nomes. Um bom dia a todos, um bom domingo, uma boa semana, estaremos nos reunindo no domingo na próxima semana, mais uma vez, se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos do Facebook. Marcos, você quer aproveitar esse momento para finalizar o assunto que você queria falar? Fique à vontade, seu som está aberto. É só agradecer os irmãos, né, pela contribuição que a gente conseguiu para a campanha que nós estávamos precisando para a compra do computador, né, para a continuação desse projeto online aí que o Otávio está Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu leio uma boa semana. Estão ouvindo? Desculpem. Está sendo compartilhado alguma coisa na tela aí, não estamos vendo todo mundo. Já saiu, Valdir, já encerrei. E assim, nós conseguimos atingir o objetivo do valor necessário para a compra do computador. Provavelmente amanhã a gente consiga fazer essa compra do computador e a semana que vem a gente apresenta certinho qual o valor todo arrecadado, o valor da compra do computador
um relatório completo para todos os irmãos, né? E deu tudo certo, e agradecer a todos que puderam ajudar, e até enfatizando aquilo que o Marcos colocou na oferta, foi uma coisa que nós colocamos até em todas as mensagens, que a prioridade dos irmãos deveria ser as suas contribuições dominicais na oferta, né? Que isso fosse algo que pudesse ser para as pessoas que tivessem condições e não fossem atrapalhar as suas finanças pessoais e as suas ofertas dominicais, né? E graças a Deus a nossa congregação tem conseguido priorizar a ajuda mútua entre os irmãos, e também conseguido suprir algumas necessidades físicas do prédio.